Olha só, o papo hoje aqui é dividendos e não dá para falar sem citar esse cara, Luiz Barsi Filho, o maior investidor da Bolsa de Valores B3, a nossa Bolsa de Valores. Um cara representa. Compra o livro, leia, eu estou lendo ainda, não terminei, mas eu sei da história dele. Sensacional. Ele tem uma estratégia fantástica para dividendos, viver de dividendos. Dividendos são uma parcela do lucro líquido das empresas que é redistribuído aos seus acionistas ou uma parcela dos fundos imobiliários. Você tem cotas dos fundos imobiliários que também são redistribuídas aos seus cotistas, ou seja, há lucro das empresas, há lucro nos fundos imobiliários. Periodicamente, no caso das empresas, os estatutos vão dizer de quanto em quanto tempo, mensal, trimestral, semestral, anual, e os fundos imobiliários pagam também aos seus cotistas periodicamente, normalmente mensalmente. Muitos fundos pagam mensalmente esses valores. Então, você tem ações ou cotas e você tem valores proporcionais que retornam a você com relação a essas cotas. Então, eles publicam nos seus relatórios de investimentos quais são esses valores que serão retribuídos ou serão retornados aos acionistas ou cotistas. Detalhe importante, as empresas só pagam se houver lucro. Isso está na lei das SAs, que eles chamam, né? Tem uma lei que rege aí as sociedades anônimas. Então, as empresas só pagam dividendos se elas obtiverem lucro no período anterior. Há toda uma polêmica sobre essa situação dos dividendos, porque quando a empresa declara o pagamento de dividendos, ela abate do valor da sua cota. Mas o outro lado da moeda indica que, claro que você quer receber dividendos, então uma empresa que paga com regularidade bons dividendos, ela atrai mais acionistas, ou um fundo imobiliário atrai mais cotistas. Ou seja, ele arrecada mais, como consequência, vai gerar lucro no período seguinte, ele vai redistribuir, o valor é abatido, mas dessa forma ele vai crescendo ano após ano. Qual é a grande beleza dos dividendos? Não são tributáveis. Ou talvez, qual era? Tem aí um projeto de lei para mexer com os dividendos e tal. Já tem um vídeo aqui que eu publiquei. Bom, eles não são tributáveis, né? Lá no seu IR, você coloca lá tem uma ficha que a gente chama na hora de fazer o IR, tem as fichas do imposto de renda, rendimentos isentos e não tributáveis. Essa é a grande beleza, ou seja, aquilo que você investiu através de ações ou cotas, que você teve o retorno, você declara, mas ele não é tributável. Então, muita gente utiliza essa metodologia de gerar dividendos como uma forma de, no futuro, quando você tiver próximo à aposentadoria, você ter uma quantidade tão boa ou tão grande de ações ou cotas para que você possa receber dividendos periódicos. Tem um monte de gente que fala, mas se você não reinvestir, você não pode contar que, por exemplo, 1% de 100 mil vai te dar R$ 1.000 por mês. Ah, mas você não pode viver só dos R$ 1.000, você vai ter que reinvestir uma parte. Tudo bem, mas você já tem R$ 1.000 que não são tributáveis. Você todo mês pode retirar R$ 1.000. Você já teve outras economias, você já teve outros investimentos, previdência privada. Então, aqueles R$ 1.000 podem até sobrar para você reinvestir. Ou seja, de qualquer forma, você está fazendo uma captação de recursos hoje, que você vai reinvestindo, ou seja, vira aquela bolinha de neve, para lá na frente você poder viver de dividendos. Então, muito interessante pensar nessa estratégia. Esse cara aqui, não é à toa que ele é chamado de o rei dos dividendos, super rico, começou do zero. Você pode começar do zero. Você pode ter aí uma aposentadoria confortável se você começar a investir em ações ou fundos imobiliários que pagam bons dividendos. Pensa nisso.